Isso que você vê na tela é um dos maiores aceleradores de partículas do mundo e ele fica localizado em Campinas, São Paulo, no Brasil. Talvez você não sabia, mas o Brasil tem um dos maiores aceleradores de partículas. Esse acelerador de partículas chama-se Sirius e a gente vai estudar como que os aceleradores de partículas funcionam do ponto de vista da física, porque você sabe que eu sou o teu professor de física aqui no canal. Aqui você tem uma imagem interna do Sirius. Ele na verdade é a mais complexa infraestrutura científica já construída no Brasil. Todo esse piso que você vê aqui, ele tem um nivelamento perfeito. Toda essa estrutura de concreto tem um nivelamento perfeito para não sofrer oscilações, para não interferir no que está acontecendo lá dentro quando as partículas são aceleradas. Então a gente vai ver em detalhes como que a física disso aqui funciona. Lembre que se você curtir esse vídeo, você vai estar ajudando a causa da divulgação científica no Brasil. Se você curtir, você expande esse conhecimento para mais pessoas. Como que funciona de forma simplificada e do ponto de vista da física o acelerador de partículas, nesse caso aqui o Sirius, ou o antigo que era o chamado UVX? É o seguinte, você tem aqui uma estrutura como se fosse parecido com um campo de futebol, né? E aqui nesse interior, nesses tubos, você tem partículas sendo aceleradas. A gente já vai ver quais partículas são essas. Aqui nessas pontas, ó, tá vendo? Onde tem essas saídas, existem as estações experimentais, a gente vai ver já pra frente, que representa aqui pelo número 4. Aqui no 3 você tem o tubo onde os elétrons, na verdade tem um spoiler que os elétrons são acelerados aqui ao redor. Aqui no 2 você tem as estruturas, aqui no centro você tem o acelerador linear e assim vai indo. Então a estrutura faz com que partículas elementares sejam aceleradas aqui dentro, a gente vai ver tudo isso, e elas são jogadas para essas estações experimentais aqui. Mas como que a física desse negócio funciona? Existe um outro grande acelerador de partículas no mundo, que é o maior que existe, que é o chamado LHC, que é o Large Hadron Collider. Na verdade, ele é um colisor de partículas, então existe uma diferença entre um acelerador de partículas e um colisor de partículas. O nome já diz, o acelerador tem o objetivo de acelerar partículas e o colisor tem o objetivo de colidir partículas, mas eu já vou explicar para você qual a diferença entre essas duas coisas. Primeiro de tudo, como que a gente utiliza, o que a gente faz para fazer essas partículas se acelerarem? Vamos entender o procedimento aqui do ponto de vista da física. No acelerador que o Brasil tem, o Sirius, nós aceleramos elétrons. Então você sabe que tudo que existe é feito de átomos. Lá no núcleo atômico você tem algumas partículas, tipo os prótons e os nêutrons, tudo bem? Que está aqui no núcleo igual eu estou representando para você. Ao redor, como se fossem moscas ao redor de uma coisa bem suja, você tem os elétrons. Então, como é que a gente faz para tirar esses elétrons aqui do átomo e jogar ele no acelerador de partículas? Vou ensinar a receita aqui para você. Você pega um filamento, pode ser tipo um filamento de tungstênio, e você vai aquecer esse filamento a milhares de graus. Quando você aquece esse filamento, ele acaba arrancando os elétrons das órbitas ao redor do núcleo atômico. E aí você tem como se fosse, entre aspas, uma nuvem eletrônica, uma nuvem feita só de elétrons. E aí você coloca esses elétrons num campo elétrico que está no vácuo dentro de um tubo, e daí você tem lá um campo elétrico positivo de um lado, negativo do outro, então os elétrons começam a ser acelerados dentro de um tubo. Esse é o processo que a gente chama de você extrair os elétrons e colocar no acelerador inicial, o acelerador linear. É o início do processo do acelerador de partículas. Então, repetindo, você tem os átomos com os elétrons nas órbitas, aquece um filamento. Esse aquecimento arranca os elétrons das órbitas e aí você coloca esses elétrons dentro de um campo elétrico muito intenso, que está dentro de um tubo que tem vácuo. Vamos para a próxima etapa aqui, ó. Esse aqui é o acelerador linear com micro-ondas. Essa é a primeira etapa do processo. Lembra que agora no slide passado eu mostrei para você o campo elétrico? Tá aqui ele, ó. Tá aqui, e aí você vai fazer o quê? Você vai fazer o elétron ir de um lado do campo elétrico para o outro. E aí ele vai entrar nesse tubo, nessa sequência de tubos aqui, na verdade elas são grudados, todos eles, né? Não tem esse espaço aqui no meio, que a gente chama de acelerador linear. Então ele não tem curvas nesse momento, ele é linear. O que acontece nesse simulador? Os elétrons vão entrar aqui no campo elétrico, e aí esse acelerador, ele tem um campo magnético muito intenso.
Então, como você tem um campo magnético, você consegue controlar o elétron que está entrando aqui, através do campo magnético. Então, ao redor desse acelerador linear, você tem vários ímãs. E aí você gera ondas, na verdade, na frequência de micro-ondas aqui dentro. O que isso faz? Você gera uma determinada frequência no primeiro tubo, uma outra frequência no outro tubo, uma outra frequência no outro tubo. Isso faz o quê? Faz com que o elétron que está entrando aqui entre em ressonância com a frequência do primeiro tubo, depois entre em ressonância com a frequência do segundo tubo e assim por diante. Isso faz com que o elétron seja acelerado. Esse é um processo da física que acontece mesmo, que é o que a gente chama aqui de acelerador linear. É utilizando as ideias de micro-ondas, do magnetismo, que a gente faz o elétron se acelerar nessa primeira etapa. Qual é a próxima etapa? Esse acelerador linear ele ficaria aqui embaixo, ó, no subsolo. Aí existe aqui realmente o círculo onde tem o acelerador da partícula. Então você acelerou ele linearmente, igual a gente acabou de ver numa parte aqui, e aí a gente vai inserir o elétron numa primeira parte aqui, ó. Então ele vai ganhar velocidade nessa parte e depois a gente injeta ele no outro tubo maior. Então ele gira aqui e aí você joga ele para o tubo maior. Qual é a velocidade que ele está ali? Aproximadamente a velocidade da luz, 99,9999 da velocidade da luz. Ou seja, qual é a velocidade da luz? Aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Então os elétrons ficam girando aqui a 300 mil quilômetros por segundo. Tá, Denis, mas para que serve isso? Que informação a gente tira disso? Existe uma lei da física que diz o seguinte: quando você tem uma partícula carregada, principalmente um elétron, e você muda a trajetória dela, por exemplo, fazendo uma curva, tá aqui o tubo, ó, fazendo uma curva, o elétron faz a curva no tubo, existe uma lei da física que diz o seguinte: quando você muda a trajetória da partícula, essa partícula emite radiação. Então, você faz o elétron mudar a trajetória dele fazendo uma curva, né? Se ele faz uma curva, ele está mudando a trajetória dele. E nessa mudança, a natureza libera no elétron radiação. E é essa radiação que a gente utiliza, que a gente chama de luz síncrotron. Certo? A luz síncrotron é uma radiação que é liberada nesse processo aqui. Então, por que a gente acelera o elétron nesse tubo aqui? Para que ele mude de trajetória, mude de direção e libere radiação. Você só consegue liberar essa radiação numa altíssima velocidade e numa curva muito grande. Então, essa é uma lei da física principal que a gente está estudando aqui. Com essa radiação, com essa luz síncrotron, você consegue analisar materiais. Essa é uma das ideias, a gente já vai se aprofundar. Então, na verdade, lembra que tinha aquelas saídas no tubo que eu te mostrei lá no início, no Sirius? O que tinha naquela saída que eu falei que era uma estação experimental? É como se fossem umas casinhas aqui onde ficam os cientistas. Então, aqui dentro das casinhas é que acontece a mágica do processo. Então, você tem a liberação de radiação, essa radiação vai lá para a estação experimental e aqui dentro você tem as tuas amostras de material que você utiliza. Então, é a radiação que a gente procura, por isso que a gente acelera o elétron e faz ele fazer uma curva, por isso que é circular, para emitir essa radiação. E onde que isso é aplicado? Por exemplo, em rochas. Por exemplo, você quer estudar a estrutura interna de uma rocha. Eu peguei lá um homem lá da Ilha de Páscoa. Você quer estudar a estrutura interna dele, ver como é que ele é feito internamente. Você utiliza, por exemplo, a radiação X, essa luz síncrotron que foi gerada, para estudar o que está acontecendo dentro dessa rocha. Então você joga a radiação lá do elétron nessa rocha e você consegue tirar várias informações do que está acontecendo lá dentro. Denis, mas para que é isso? Eu não quero estudar a Ilha de Páscoa. Você vai entender. As empresas petrolíferas, principalmente aqui no Brasil, a Petrobras, utiliza muito o Sirius para estudar rochas do pré-sal. Porque quando você quer extrair o petróleo lá do fundo do mar, não tem um bolsão de petróleo, não tem uma piscina de petróleo lá embaixo. Na verdade, o petróleo está incrustado na rocha. Então, se você pegar um pedaço da rocha que está lá embaixo no pré-sal, trouxer ela para cima, levar lá no Sirius, colocar lá na estação experimental e jogar a radiação nela, você consegue ter uma ideia, de volta aqui, ó, tridimensional de como a rocha é. E aí, estudando essa ideia tridimensional, você consegue
é perceber maneiras diferentes que você pode extrair o petróleo lá do fundo do mar. Então a Petrobras utiliza muito o Sirius, o acelerador de partículas brasileiro. Então essa é a ideia que nós temos aqui. Você também pode estudar proteínas que têm em seres vivos. Por exemplo, você pode desenvolver novos medicamentos através disso. São coisas que você não consegue olhar no microscópio tradicional. Na verdade, o Sirius funciona como se fosse um microscópio gigantesco. Você joga radiação no que você tem lá na tua estação experimental, através dos elétrons, e você tira informações tridimensionais do que está acontecendo ali. E aí, se você trabalha na área da química, da bioquímica, da biomedicina, você consegue desenvolver medicamentos para aquelas proteínas que você olhou ali tridimensionalmente, que jamais você conseguiria ver no microscópio, ele não teria a resolução que você precisa. E aí o Sirius tem essa resolução e a gente consegue desenvolver novos medicamentos a partir disso. É uma aplicação na nossa sociedade. Também trabalhar com fósseis. Quando você quer estudar os fósseis dos animais que já morreram, etc, etc, e você joga ele lá no Sirius para fazer a análise na tua estação experimental, na verdade você está vendo uma coisa que no microscópio você não conseguiria ver. Você está vendo a estrutura do animal, do ser vivo que existia e consegue estudar processos de evolução, de cadeia alimentar, quem ele comia, por quem ele era comido e etc. Então o Sirius não serve só para física, ele tem aplicação em biologia, em geologia, em medicina e etc. Então, é uma ideia muito interessante que o Brasil desenvolveu. Aqui você tem, de volta lá, o colisor de hadrons. O colisor de hadrons, lá no CERN, o LHC, ele também acelera as partículas, mas o objetivo dele não é estudar os materiais. Ele não tem esse objetivo de estudar a estrutura interna dos materiais. O objetivo do LHC é acelerar as partículas e fazer com que elas colidam. Mas, Denis, por que eu quero colidir partículas? O que isso me interessa? É o seguinte, pensa comigo. Imagina que você tem uma laranja, certo? E você quer olhar o interior da laranja, mas você não tem uma faca e você também não consegue abrir ela com a mão. Eu pergunto para você, como é que você pode enxergar o interior de uma laranja? Você pode, por exemplo, jogar ela na parede. Se você jogar ela na parede com uma determinada força, pode ser que ela parta em vários pedaços. E daí você pega cada pedaço, olha um por um e vê, nossa, por dentro a laranja é desse jeito. E se eu quiser olhar mais a fundo na laranja, o que eu posso fazer? Não, eu quero olhar as sementes. Eu vou ter que jogar com uma velocidade na parede muito maior. Essa é a ideia de você colidir partículas. Você quer estudar o que existe dentro das partículas, dentro dos prótons, dentro dos nêutrons. Você não consegue quebrar um próton e um nêutron, mas se você jogar ele com muita velocidade contra algum obstáculo, ele vai se partir como se fosse uma laranja. E aí desse resultado saem outras partículas e outras informações que você vai ter no teu experimento. Então você faz o que no colisor de hadrons? Você acelera as partículas, geralmente prótons, só que em vez de ter uma partícula girando, por exemplo, você faz uma andar desse lado e uma desse lado e elas vão se encontrar em algum momento. E aí quando elas se espatifam, você acaba tirando informações como se fosse informação de dentro de uma laranja. É por isso que a gente colide partículas, para estudar o que tem dentro delas. Entendeu a diferença básica entre o Sirius que tem no Brasil e o LHC que fica lá na Europa? Um é um acelerador que utiliza radiação para estudar o que tem dentro dos elementos, lá dos materiais, e o outro colide partículas para ver o que tem dentro da partícula. Esse aqui, o LHC, ele é muito mais potente, porque você precisa de uma energia muito grande para poder colidir essas partículas, que também vão estar girando muito próximas da velocidade da luz, que é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. E aqui, por exemplo, eu peguei da Johns Hopkins University, você pega o resultado de uma colisão de partículas. Veja só, é como se você estivesse colidindo laranjas, ó. Uma laranja vem de um lado, outra laranja vem do outro, ó, e aí você colide e sai todo esse pedaço aqui, tudo isso que se espatifou das partículas. Pode parecer um emaranhado que você não entende, mas quem é físico, quem é cientista e dedica a vida a isso, consegue entender o que está acontecendo aqui e descobrir partículas que nós não sabíamos que existia. Por exemplo, o que foi descoberto no LHC? O
Bóson de Higgs, que chamam de partícula de Deus. Ele foi descoberto numa colisão de prótons aqui dentro. Então, essa é uma das funções que nós temos. Se você quiser estudar mais a fundo isso aqui, estude as leis de Maxwell do eletromagnetismo. Aqui eu escrevi errado, né? Do D. É leis de Maxwell do eletromagnetismo. Também estude física de partículas, estude as ideias do eletromagnetismo. Pegue livros para você estudar, eu estou te dando a orientação. Se você quiser um dia trabalhar com isso, eu sugiro que você siga aqui nesse caminho. Eu acho essa ideia dos Sirius aqui no Brasil muito interessante e essa ideia da física de partículas eu acho incrível. Beleza? Muito obrigado, valeu e tchau.